Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esporte para todo o Brasil, nesta terça-feira, 9 de julho de 2013. Hoje é feriado no estado de São Paulo, todo o estado de São Paulo está em férias, né? Em feriado, na verdade. Férias já está, né? Todo mundo, o pessoal que estuda, tá todo mundo em férias, mas hoje esse feriadão só para o estado de São Paulo. Você que é de outros estados aí não está nesse feriado, né? Nesse feriadão só para o estado de São Paulo. Hoje é dia da Revolução Constitucionalista de 1932, comemora-se esta data, por isso o estado de São Paulo hoje parado. Uma pena, né? Plena terça-feira. Quem pode emendar está na praia emendando ou em outros lugares. Quem não pôde está em casa aí acompanhando, já nesse finalzinho de feriado já, né? À noite, aí em casa, tranquilo, numa boa. Será que agora finalmente começa esse friozinho? Porque até agora o frio não deu ares nenhum, né? Ontem nós começamos com friozinho, um vento um pouco frio aqui no estado de São Paulo, nessa região nossa aqui, no sudeste, mas o frio realmente que todos imaginavam que pudesse vir, até agora nada. Será que são esses novos ares que estão mudando, né? Cadê todo esse frio que falou que viria? Estamos aguardando, apesar que eu sou uma pessoa que gosto muito de frio, adoro, odeio esse negócio de calor aí, rapaz do céu, você vai ficar suando, não é comigo não gosto de suar não, acho que o frio é maravilhoso. Você pode nos ajudar a fazer o Rede Família Esporte em todas as edições, basta nos mandar um e-mail, esporte@redefamilia.com.br ou também através das nossas redes sociais, facebook.com/Rede Família Esporte. Você pode aí nos ajudar a fazer esse programa. Ou se você perdeu alguma das edições do Rede Família Esporte, não se preocupe. Ou quiser assistir um programa que você acabou gostando, quiser reeditar, né, esse vídeo, é só buscar no YouTube RF Esporte, digite lá na procura do YouTube RF Esporte, se você quiser digitar a data específica, ou se não, todos os programas nós já estamos à disposição, já colocamos à disposição para você lá no YouTube, você terá a oportunidade de assistir um programa cujo qual você não teve a oportunidade de assistir. Vamos iniciar o programa falando do São Paulo. O São Paulo, a velha máxima no que diz respeito à voz do povo é a voz de Deus. Parece que não está funcionando muito bem. Mas por que, Guina? Isso porque os gritos da torcida pedindo por Muricy não foram atendidos. E quem deve pintar no Morumbi é Paulo Autuori. Acompanhe. O São Paulo, clube brasileiro com maior número de títulos internacionais, está em crise e sem técnico. O time perdeu os 2 últimos jogos, 2 clássicos, em pleno Morumbi. Alguns dos principais jogadores do time, como Luiz Fabiano, Ganso e Rogério Ceni, não atravessam a melhor fase. A diretoria se mexe e apresentou Clemente Rodrigues, ex-Boca Juniors, como reforço. Ele é o jogador argentino que mais jogos disputou em Libertadores, uma obsessão são paulina. Chegou dizendo que a mudança de técnico não vai atrapalhar. Creo que no, hay que estar tranquilo, estar concentrado, entrenar dia a dia. A torcida quer Muricy Ramalho, mas a diretoria do São Paulo trabalha com o nome de Paulo Autuori. O novo técnico deve ser anunciado até a próxima sexta-feira. Aí o Paulo Autuori vai encontrar um São Paulo muito diferente do que aquilo que encontrou em 2005, na última passagem que teve pelo clube. Muito diferente. Um São Paulo totalmente modificado, com a direção pensando totalmente diferente. O São Paulo naquela época era modelo de gestão, era modelo de como fazer as coisas dentro e fora de campo também. E hoje nós vemos um São Paulo totalmente diferente. Comum para a maioria dos clubes, né? Não é mais aquele time diferenciado no que diz respeito às questões gerenciais. Então, Paulo Autuori vai encontrar um São Paulo extremamente diferente. Agora, um São Paulo que tem como, no seu modo diretivo, igual ao que vinha antes. É que muitas das coisas que aconteciam antes no São Paulo eram colocadas embaixo do tapete, né? Então, a imprensa não ficava sabendo muitas das coisas que aconteciam no São Paulo, porque muitas das coisas, a tal roupa suja era lavada em casa, isso era levado muito a sério no São Paulo. Isso tudo é colocado embaixo do tapete. Então, muitas das questões que aconteciam no São Paulo eram escondidas e muito pouca coisa a imprensa sabia e divulgava.
diferentemente daquilo que acontecia nos outros clubes, que acontecia uma coisinha, a imprensa 5 minutos já estava sabendo e divulgando momentos depois do ocorrido. Hoje é diferente. Hoje qualquer coisa que acontece no São Paulo, um estopinzinho, né, que se acende no São Paulo, a imprensa já sabe, porque há divergências entre os dirigentes, entre aqueles que comandam o São Paulo. Por isso mesmo já não é mais um mar de flores. Enquanto o seu presidente estiver no comando, o São Paulo vai ser assim. É lógico que a torcida sabe disso, os manifestos estão acontecendo e por isso mesmo essa questão que diz respeito a querer, a torcida queria o Muricy Ramalho e a diretoria trouxe Paulo Autuori, é justamente uma afronta aos torcedores que estão pedindo, né? Estão pedindo a saída do seu atual gestor. Então vamos torcer para que o São Paulo mude o seu jeito de pensar, principalmente o seu atual presidente, que eu acho que não está pensando muito no São Paulo. O ego do presidente vem muito antes das questões do São Paulo entre si. Eu acho que não deveria ser assim. Quem está no comando de um time de futebol trabalha em função desse time, trabalha em função de uma nação que está por trás. E o São Paulo não é diferente de ninguém. Quem está no poder é justamente para trabalhar reivindicado pela voz daqueles que estão na arquibancada. Trabalhar para eles, como faz a maioria dos gestores que estão nos principais clubes do país. O São Paulo sempre quer ser diferente, né? O ego hoje é maior dos dirigentes do São Paulo. Tomara que o Autuori venha com uma filosofia um pouco diferente. É lógico que não dá para mexer muita coisa. O Ney Franco é um bom treinador, mas saiu porque não concordava muito com as coisas que aconteciam no São Paulo. E não vai mudar muita coisa não. Se o Paulo Autuori não vier com o pulso firme e tentar chamar um pouco mais a responsabilidade para ele e barrar um pouco as coisas que acontecem nos bastidores do São Paulo, vai virar a mesma coisa. Entra Paulo Autuori, entra Muricy, entra Ney Franco, entra qualquer um que seja. As coisas vão continuar a mesma. A cabeça dos dirigentes do São Paulo é que precisam ser mudadas e serem trabalhadas para que cada um no seu quadrado. Já diz uma música muito importante e muito tocada, né? Cada um no seu quadrado. O presidente faz a função de presidente, diretiva, o diretor de futebol faz a sua função e o jogador faz a sua função dentro de campo. Quando começa a misturar as coisas, aí vira problema e aí começa a ter a chamada ingerência. Isso é o maior problema que desagrega um grupo de futebol. Vamos conferir o que Paulo Autuori disse em uma coletiva improvisada no saguão do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E olha que o Paulo Autuori falou bravo, hein? Com o que diz respeito à sua saída do Vasco da Gama. Vamos ver. Costumo ser muito franco com as pessoas, tenho procurado passar isso no meu dia a dia, sempre procurei passar no meu dia a dia, e nesse período aqui no Vasco não tem sido diferente. Posso te assegurar que nos últimos anos, aí, pelo menos 3, 4 anos, eu tive propostas para voltar para o São Paulo e disse não porque não tinha como. Feliz da vida nesse momento se eu pudesse dizer não a eles ou a qualquer outro clube, porque eu estaria confortável dentro da realidade do clube. Nesse momento eu não estou confortável, estou apenas esperançoso. E aí não tem sustentação nenhuma. A partir do momento que eu definir minha situação com o Vasco, eu vou estar aberto a qualquer possibilidade. Em relação ao São Paulo, acho que não é novidade, porque como eu falei, nos últimos anos houve sempre algum tipo de convite, as pessoas estão lá e podem ou não confirmar isso. Eu disse não. Eu gostaria nesse momento de dizer sim à minha continuidade no Vasco, porque era aquilo que eu gostaria muito de fazer. Mas eu sou realista, né? Sou pragmático em relação a determinadas coisas e por isso a situação é muito difícil em termos de continuidade. Você vê como é que são diferentes as coisas, né? E o Paulo Autuori dando essa entrevista e falando que gostaria de ter dito não ao São Paulo. Não porque o São Paulo é uma equipe, pelo contrário, não é por causa disso não. E que entendam os torcedores são paulinos quando assistirem a essa entrevista. O cara queria falar não pro São Paulo. Não, calma pessoal, calma. Não fiquem nervosos, calma. O não que ele queria dizer
é porque ele estava contente no Vasco da Gama e que ele acreditaria numa modificação, principalmente aqui, ó, de pensamento dos dirigentes do Vasco da Gama. Porque passam por um problema mais ou menos parecido com o que passa o São Paulo. É lógico que são problemas um pouco diferentes, mas a questão salarial é o que mais pesa nisso, mas é a questão diretiva. Percebam que as duas equipes passam por problemas diretivos, cada um com a sua particularidade. O Vasco da Gama, sem salário, com salários atrasados, sem dinheiro, devendo muito. O São Paulo isso é diferente, com muito dinheiro, com uma estrutura, mas com ingerência. Esse é o problema. Mas passa por um problema sério o Vasco da Gama. E o Paulo Autuori, competente como é, uma pessoa séria como é, deu um prazo para o Vasco. Falou, olha, principalmente para o Dinamite, eu quero que vocês acertem esse problema até esse final de semana, ou no máximo até outro final de semana. Porque se não acertarem essa situação, vou ser obrigado a ir embora e acertar uma nova proposta de um clube que já está há muito tempo na mira. Ele pedindo para que eu acerte, que era o São Paulo. Ele não fez nada disso, e os torcedores do Vasco da Gama não têm que ficarem bravos com o Paulo Autuori, como eu já vi em algumas situações, alguns manifestos de torcedores vascaínos, chamando o Paulo Autuori de ingrato, de traíra, de traidor. Pelo contrário, pessoal. O Paulo Autuori chegou na direção do Vasco da Gama e falou, para que eu possa trabalhar a contento, para que eu possa transformar essa equipe numa equipe de qualidade e dar resultados a vocês que estão me cobrando, principalmente ao torcedor, eu preciso que vocês, dirigentes, cumpram a sua parte. O que é? Com os salários. Estejam com os salários em dia. Se outras situações estão pegando diretivamente, isso é problema seu. O Paulo Autuori é assim, ele não entra nessa parte diretiva. E está certo o Paulo Autuori. Agora, essa parte de salário, ele faz questão de cobrar de quem dirige o clube. Por quê? Tem tudo a ver com os jogadores dentro de campo. Se os jogadores não estão recebendo em dia, estão com salários atrasados, é óbvio que eles não vão render tudo aquilo dentro de campo. Isso qualquer pessoa sabe disso. O reflexo desse não pagamento estará dentro de campo. E foi isso que o Paulo Autuori cobrou. Então a saída dele foi muito mais por isso, por essa não cumprimento desse acordo feito com o Paulo Autuori com a diretoria, do que qualquer outra coisa. Então me desculpe a diretoria, me desculpe aos torcedores do Vasco, mas quem não cumpriu com a parte foi os dirigentes do Vasco da Gama. Então o Paulo Autuori vai para o São Paulo em melhores condições, tomara que lá, diferentemente, mas com problemas diretivos também, que ele tenha condições de trabalho, que deixem o Paulo Autuori trabalhar. Porque lá tem dinheiro no São Paulo, mas tem a famosa ingerência. Tomara que o Paulo consiga trabalhar com a situação. Difícil também o Paulo, né? Sai de um lugar que não tem dinheiro, salários atrasados. Vai para um lugar onde tem a tal da ingerência. Ai, Paulo, sai de um e vai para outro problema. O que os torcedores corintianos não queriam aconteceu. Foi diagnosticado uma pequena fratura no osso da face do meia Renato Augusto. Já em recuperação no hospital, após a operação, ele tem chances de ser escalado para a decisão da Recopa. Vamos conferir. Através da conta oficial no Instagram, o meia-campista Renato Augusto, do Corinthians, lamentou a fratura no osso da face, sofrida neste domingo durante a vitória sobre o Bahia, mas fez questão de agradecer aos torcedores. Infelizmente, foi confirmada uma pequena fratura na face. Gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de força e carinho. Farei de tudo para voltar o mais rápido possível. Nos vemos em breve. Escreveu o jogador, prontamente respondido pelos seguidores na rede social. O jogador passou por cirurgia bem-sucedida na manhã desta segunda-feira. Fala, galera. Já estou no quarto, a cirurgia acabou, tá tudo bem. Daqui a pouco estou indo para casa. E em breve estarei de volta aí com vocês. Um abraço. Inclusive com chances, mesmo pequenas, de enfrentar o São Paulo no segundo jogo da Recopa, já nesta quarta-feira em duelo que acontece no Pacaembu. Uma máscara de acrílico deve acompanhá-lo durante todo o retorno aos gramados. É provável que Tite, desfalcado de Douglas e Danilo,
use Ibson como armador das jogadas corintianas. Amanhã, Renato Augusto já estará em campo, né, nos treinamentos físicos, não vai deixar de treinar, já está liberado para os treinamentos, já deixou o hospital, já está tranquilo, amanhã se representa no Corinthians. À tarde vai fazer um trabalho físico com o restante do grupo, já para quarta-feira que vem, não joga no final de semana, mas para quarta-feira diante do São Paulo, possivelmente o Renato Augusto estará em campo sim. Vai usar uma máscara, lembra do Peter Cech, né, goleiro do Chelsea? Ele também usa essa máscara, né, teve uma pancada na cabeça muito forte, uma dividida que teve, e ele muitas vezes usa, e até como segurança dele. Ele na sua vida profissional, ele vem usando já há muito tempo essa máscara. E o Renato Augusto vai usar também essa máscara para evitar uma pancada no local. Então ele deve estar quarta-feira sim, na partida contra o São Paulo, porque é um jogador de fundamental importância. E foi aqui na face, né? Se fosse outro pancada em outro lugar qualquer, se fosse um estiramento, uma contusão em outro lugar, tudo bem. Mas na face, lógico que alguns cuidados vão ser tomados, algumas divididas, subida de cabeça, normal que ele tenha um pouquinho de dificuldade. Mas com a bola nos pés ali, deve ser importante para o Corinthians nessa final da Recopa que vai acontecer na próxima quarta-feira. Após a boa goleada sobre o Oeste, no final de semana, o Palmeiras começou a semana com novidades. Valdívia em boa fase, a presença de Eguren, volante uruguaio, já que treinou com o grupo do Palmeiras. Vamos ver essa semana como se inicia com novas caras no Verdão. Acompanhe. Na academia, o treino do Palmeiras desta segunda-feira contou com a presença do recém-contratado, o experiente volante Eguren. O atleta uruguaio de 32 anos não estava sendo muito utilizado no Libertad do Paraguai e ainda precisa de alguns dias para entrar em forma física ideal. Na Copa das Confederações, foi reserva da seleção uruguaia e entrou apenas contra a seleção do Tahiti, na goleada por 8-0. No Palmeiras, irá disputar posição com o também volante Márcio Araújo, que apesar de jogar com frequência, ainda não caiu nas graças da torcida alviverde. Tá aí então o Palmeiras, né? O Palmeiras que precisa mais do que nunca nessa situação diferente. O Palmeiras gosta de jogadores tipo Eguren e jogadores desse tipo fazem com que o Palmeiras ganhe muito nesta parte tática. Muito importante o Palmeiras ter essa dinâmica com jogadores importantes. Teve a volta do Valdívia, que foi muito importante para o Palmeiras, jogou bem, o Valdívia foi um dos principais jogadores em campo e é justamente isso que pede agora o seu treinador para que se trabalhe com mini-metas, né? Agora o Palmeiras vai ter essa tal de mini-metas que funcionou em vários times, né? O Gilson Kleina gosta de fazer isso, fez muito isso na Ponte Preta. A Ponte Preta teve um sucesso muito grande o ano passado, justamente porque trabalhou com essas chamadas mini-metas. Eram metas pequenas, eram estabelecidas 2 ou 3 partidas, se atingisse essas partidas, passava-se para outras metas, tinha gordurinha, e o Palmeiras também vai trabalhar com essa tal de mini-metas promovida pelo Gilson Kleina, para que ele possa trabalhar dentro desse time do Palmeiras, né? Isso é muito importante. Eu gosto quando se trabalha com metas, né? Aí o jogador vai trabalhar tranquilo, numa boa e não passa por problemas maiores, né? Esse volante Eguren é um volante de muita personalidade, muito forte na marcação. O Palmeiras tem tudo para fazer um bom campeonato brasileiro da Série B. E tomara que volte, o Palmeiras faz falta hoje na Série A do Campeonato Brasileiro. O DNA santista de lançar jovens jogadores está em alta novamente após a vitória do Clássico contra o São Paulo no Morumbi. Nesse último domingo, uma das novas promessas do Peixe, Neilton, recebeu um prêmio pelo gol que marcou já nos profissionais. Vamos acompanhar essa matéria. O jovem santista, o atacante Neilton, foi homenageado por um fornecedor de material esportivo pelo primeiro gol como profissional, anotado contra o Criciúma em Santa Catarina. Esperava acontecer assim tão rápido, né? E graças a Deus as coisas estão acontecendo.
Neilton está tranquilo com relação a comparações a outros ídolos santistas e com relação ao futuro dele no Santos. Isso aí eu não me preocupo muito não, porque o Neymar usou a 11 e tal, mas ele foi o Neymar, agora já passou, agora vamos procurar pensar no futuro, né, que pode estar vindo aí. Tá aí então o menino Neilton, né? Bom jogador, tomara que cumpra aquilo que todo mundo espera dele, né? O Neymar saiu e todos imaginavam que não pudesse ter um jogador que fizesse as mesmas funções que o Neymar fez. Mas a gente imagina que o Santos, que é um belo time que gosta de revelar bons jogadores, possa aí ter nessa ideia do Neilton, nesse grande jogador, não as mesmas características do Neymar. É lógico, o Neymar vai ser inconfundível, incomparável, mas também vai ter aí um grande jogador. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais informação para você.